Olá, graça e paz, como é que vocês estão? Mais crente, né? Graças a Deus. Querido, hoje eu quero falar, querido, de Mateus 24. Quando chegamos em Mateus 24, estamos diante de um dos momentos mais importantes do ensino profético de Jesus. É interessante que ele está assentado no Monte das Oliveiras e os discípulos se aproximam com uma pergunta que revela o coração deles e também o nosso. E a pergunta é: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e dos fins do tempo. E é interessante que eles queriam sinais, eles queriam entender o fim, eles queriam saber quando tudo iria acontecer. Mas a resposta de Jesus começa de forma surpreendente. Ele não começa falando de guerra, ele não começa falando de terremoto, ele não começa falando de caos, ele começa com um alerta. E ele diz: cuidado para que ninguém vos engane. Essa é a primeira ênfase de Jesus. Antes de falar de guerra, antes de Jesus falar de fome, antes de falar de peste, ele fala de engano. Porque o maior perigo dos últimos tempos não seria apenas o que aconteceria ao redor, mas aquilo que tentaria entrar no coração das pessoas. Jesus continua dizendo: muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, não seria algo distante de Cristo, seria algo em nome de Cristo, algo com aparência espiritual, algo que parece verdadeiro, mas não é. E então, a partir disso, Jesus começa a liberar a sequência: guerra e rumores de guerra, nação contra nação, fome, peste e terremoto. Mas ele faz questão de dizer: não vos perturbeis, porque tudo isso deve acontecer, mas ainda não é o fim. E então ele define tudo isso como o princípio das dores. Ou seja, não é o fim, é o começo de algo que está se intensificando. Agora preste atenção nisso, porque aqui entra a grande revelação. Quando avançamos para Apocalipse 6, vemos exatamente essa mesma sequência tomando forma espiritual. Primeiro, querido, o cavalo branco, o engano. Depois, o cavalo vermelho, a guerra. Depois, o cavalo preto, a fome. E por fim, o cavalo pálido, que representa morte e peste. A mesma ordem, o mesmo padrão, a mesma progressão. Isso não é coincidência. Jesus estava revelando em Mateus 24 aquilo que João viria em forma de visão em Apocalipse 6. Ou seja, Mateus 24 é a explicação, Apocalipse 6 é a manifestação. E tudo começa com engano, porque quando o engano entra, a verdade sai, a paz é roubada, a falta se instala e a morte encontra espaço. Por isso, Jesus foi direto ao ponto. Cuidado, para que ninguém vos engane. E aqui está a chave dessa abertura. O foco de Jesus não era gerar medo sobre o fim, era preparar o coração da igreja para permanecer firme na verdade, porque quem discerne o engano não se perde na guerra, não vive na escassez e não é dominado pela morte. E é a partir dessa base que começamos a entender os quatro cavaleiros, os movimentos espiritual e principalmente a resposta que Deus já estabeleceu. Querido, o primeiro cavalo
que João viu é o cavalo branco. E o cavalo branco, ele representa o engano e o falso Cristo. O primeiro cavalo aparece em Apocalipse 6, é o cavalo branco. E à primeira vista ele parece algo bom, parece vitória, pureza, conquista. Mas há um detalhe que muda tudo. O cavaleiro tem um arco, mas não tem flecha. E isso revela algo profundo. Aparência sem substância, forma sem poder, autoridade aparente, mas vazio. E ele carrega uma coroa e saiu vencendo, mas sua arma não tem poder real. Esse é o espírito do engano. Não é algo que vem contra Cristo de forma evidente. É algo que tenta substituir Cristo. Por isso, o anticristo também significa aquele que se coloca no lugar de Cristo. Hoje, isso se manifesta em ensinos que parecem... querido, em ensinos que parecem corretos. Mensagem bonita, mas sem a cruz. Mas aqui está a resposta de Deus. O altar de bronze, a cruz. A cruz é o lugar onde tudo é julgado, onde o pecado foi vencido, onde a verdade foi estabelecida. Paulo disse: nada quis saber entre vós senão Cristo, este crucificado. A cruz expõe todo engano. A cruz revela o verdadeiro Cristo. Então, quando o engano vier, volte para a cruz. Exalte Jesus e sua obra consumada, porque onde a cruz é o centro, o engano perde força. Quando o segundo selo foi aberto, a Bíblia diz que João viu um cavalo vermelho. E o que representa esse cavalo vermelho? Representa guerra e contenda. O segundo cavalo que surge em Apocalipse 6 é o cavalo vermelho. E a Bíblia diz que ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra. E como resultado, os homens passaram a se ferir, se dividir e se destruir. Esse cavalo representa guerra, mas não apenas guerra entre nações. Ele também se manifesta nas guerras do dia a dia, no conflitos dentro de casa, briga entre marido e mulher, divisões familiares, contenda na igreja, relacionamentos quebrados. E é o mesmo espírito, só muda a escala. O objetivo dele é claro: roubar a paz. Porque quando a paz vai embora, querido, escute bem isso, a mente se perturba, o coração se fecha, as decisões se tornam erradas, tudo começa a se desalinhar. Mas aqui está o ponto poderoso. Deus já estabeleceu a resposta para esse ataque. No tabernáculo, o lugar que combate esse espírito é o altar de incenso. E o que ele representa? O altar de incenso representa a oração. O incenso subia continuamente diante de Deus, assim como a oração sobe hoje. E existe algo espiritual nisso. Enquanto você discute, o problema cresce. Mas quando você ora, o céu entra na situação. A oração muda o ambiente. A oração traz a presença de Deus. A oração alinha tudo novamente. A Bíblia diz que a oração do justo tem grande poder. E mais ainda, quando você ora, você não está tentando resolver sozinho. Você está entrando naquilo que Jesus já está intercedendo por você. Então, quando esse cavalo vermelho tentar agir, não alimente a contenda. Não responda no calor da emoção. Vá para o lugar de oração. Porque onde há oração, a paz, querido, volta e o inimigo se dispersa e perde a batalha. Aleluia, glórias a Deus. João continuou olhando e ele viu que o terceiro selo foi aberto. E quando esse selo foi aberto, apareceu um cavalo preto com seu cavaleiro. E esse cavalo preto com esse cavaleiro representa fome e falta.
O terceiro cavalo que aparece em Apocalipse 6 é o cavalo preto. E o detalhe que revela tudo é este: o cavalo carrega uma balança na mão. E a balança fala de medida, controle e limitação. Ela representa um sistema de escassez, onde tudo é pesado, contado e reduzido. A balança fala de medida, controle e limitação. Ela representa um sistema de escassez, onde tudo é pesado, contado e reduzido. Esse cavalo simboliza fome, mas não apenas fome física. No dia a dia ele se manifesta como falta constante, dificuldade financeira, sensação de nunca ter o suficiente, vida travada, sempre no limite. É aquele ciclo onde pessoas trabalham, lutam, mas parece que nunca sai do lugar. E esse espírito, querido, ele quer produzir uma mentalidade de escassez. Não vai dar, não é suficiente, vai faltar. Mas aqui está a revelação poderosa. Deus também, glórias a Deus, Deus também estabeleceu uma resposta para isso. No tabernáculo, no lado sul, estava posicionada a menorá, o candelabro de ouro. E o que ela representa? A presença do Espírito Santo na igreja. A menorá ilumina continuamente o ambiente. Ela nunca podia se apagar. E no Novo Testamento, isso aponta para a igreja viva e a ação constante do Espírito. E aqui está o segredo: onde há a presença de Deus não há falta, onde há comunhão há suprimento, onde há alinhamento com o Espírito há provisão. A falta não é apenas financeira, muitas vezes é espiritual. E quando a pessoa se desconecta da fonte, ela começa a viver no limite. Mas quando ela se conecta novamente, tudo começa a fluir. Então, quando o cavalo preto tentar agir, não aceite a mentalidade de falta. Permaneça conectado à presença. Viva alinhado com o Espírito. Porque onde a luz da menorá está acesa, a falta perde o controle. E eu quero dizer algo para você: o mundo está em crise, mas o céu, querido, não tem crise. O céu não tem falta. Tudo está no controle de Deus. Aleluia, glórias a Deus. O quarto e o último cavalo, o cavalo amarelo, é um cavalo pálido e ele representa doença e morte. O quarto cavalo de Apocalipse 6 é o mais intenso de todos. Ele é chamado de pálido, no grego chioros, um tom enverdeado, a cor da morte, da decomposição, querido. E o texto diz claramente: o nome do seu cavaleiro era Morte, e o inferno o seguia. E esse cavalo representa tudo aquilo que rouba a vida: doença, enfermidade, praga, desgaste físico, emocional, opressão, morte. Mas ele não atua só no corpo, ele também tenta atingir a alma. O cansaço extremo, desânimo, perda de esperança, sensação de fim. É como se tudo começasse a perder vida ao redor. Mas aqui está a revelação poderosa. Deus já estabeleceu uma resposta para esse ataque. No tabernáculo, no lado norte, direção onde vinham os inimigos, Deus posicionou a mesa dos pães da proposição. E isso aponta diretamente para hoje. E isso representa a ceia do Senhor. Jesus disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Ou seja, onde há morte, ela libera vida. Onde há doença, ela libera cura. Onde há fraqueza, ela libera força. A ceia não é apenas um símbolo,
Ela é uma proclamação espiritual da vida sobre a morte. A Bíblia mostra que muitos estavam fracos e doentes por não discernir o corpo de Senhor. A Bíblia mostra que muitos estavam fracos e doentes por não discernir o corpo do Senhor. Mas isso revela algo poderoso. Quando você discerne, você acessa a vida. Então, quando esse cavalo pálido tentar agir, levante o estandarte, participe com revelação, olhe para Jesus e sua obra, porque a morte pode até tentar se aproximar, mas a vida de Cristo sempre prevalece. Aleluia, glórias a Deus. Sabe o que é mais interessante, querido? Que para cada ataque desses cavaleiros, Deus tem uma resposta. E qual é a resposta de Deus? Os 4 rostos de Jesus. Depois do entendimento, depois de entendermos o alerta de Jesus em Mateus 24 e o cumprimento espiritual revelado em Apocalipse 6 através dos 4 cavaleiros, surge uma pergunta essencial. Qual é a resposta de Deus para tudo isso? Porque Deus nunca revela um ataque sem já ter estabelecido uma resposta. E essa resposta não é um método, não é uma estratégia humana. A resposta é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Deus revela essa resposta de forma poderosa nas Escrituras. Em Ezequiel, o profeta tem uma visão da glória de Deus, e ele vê seres ao redor do trono com 4 faces. E a face que esse ser tinha, ele tinha rosto de homem, de leão, de boi e de águia. Anos depois, em Apocalipse 4, João tem a mesma revelação. Anos depois, em Apocalipse 4, João, querido, tem a mesma revelação. Os mesmos 4 rostos ao redor do trono. Isso não é coincidência. Isso é revelação. Esses 4 rostos apontam diretamente para 4 dimensões de Cristo e também para os 4 evangelhos. O Espírito Santo retratou Jesus em 4 perspectivas completas. No Evangelho de Mateus, ele é revelado como um rei. Por isso, o símbolo é um leão, autoridade, governo e realeza. No Evangelho de Marcos, ele é representado como servo, que é representado pelo boi, novilho, força, trabalho, serviço e sacrificial. No Evangelho de Lucas, ele é o Filho do Homem, representado pelo rosto do homem, identificação, humanidade e compaixão. No Evangelho de João, ele é o Filho de Deus, representado pela águia, origem celestial, autoridade espiritual, visão elevada. E aqui está algo profundo. 2 evangelhos apresentam a genealogia, Mateus e Lucas, porque o rei precisa de linhagem e o homem tem origem. Mas Marcos não traz genealogia, porque servo não precisa de pedigree, não precisa de linhagem. E João também não, porque Deus não tem começo, não tem fim. Por isso que diz, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Isso é perfeito, isso é divino. Agora entenda isso. Essas 4 faces não são apenas revelação, são resposta, porque os mesmos 4 que estão ao redor do trono são a resposta contra os 4 cavaleiros. Enquanto os cavaleiros representam ataques, os 4 rostos revelam quem Jesus é para vencer cada um deles. Quando o engano, cavalo branco, tentar agir, você levanta Jesus como a verdade, o Filho de Deus, águia. Quando a guerra, cavalo vermelho, tentar destruir a paz, você levanta Jesus como o príncipe da paz, o nome perfeito. Quando a falta, cavalo preto, tentar dominar, você levanta Jesus como servo que supre. E quando a morte, o cavalo pálido, tentar avançar, você levanta Jesus como o rei da vida, o leão. Perceba isso, não é sobre lutar contra cavaleiros,
é sobre revelar Jesus na dimensão correta. E Deus já havia desenhado isso muito antes. Quando Israel acampava ao redor do tabernáculo, número 2, cada lado tinha um estandarte, leão, homem, boi e águia, e todos estavam voltados para o centro do tabernáculo. E é interessante que Israel acampava ao redor do tabernáculo em 4 direções principais. Leste, no setor leste, Judá representa o leão. No setor sul, Rubens, que representa homem. O oeste, querido, Efraim, representa boi. No norte, aparece Dan, a águia. Mas espera aí, pastor, mas a Bíblia diz que quando Jacó ele foi consagrar, ungiu Dan, profetizou sobre Dan, ele disse que ele era uma víbora. Então, o estandarte, o estandarte da tribo de Dan deveria ser uma serpente. Na realidade, querido, de alguma maneira Deus mudou e Deus colocou a figura da águia. Quando visto de cima o acampamento, isso é maravilhoso, querido, que quando esse acampamento ele era visto na parte superior por cima, quando visto de cima o acampamento, essas tribos, querido, ela formava uma cruz. Todos estavam voltados para o tabernáculo. Ninguém, querido, escute bem isso, ninguém olhando para fora. Todos estavam voltados para o tabernáculo. E é interessante que ninguém ficava olhando para fora, ninguém focado no inimigo, porque Deus dizia: olhe para mim e eu cuidarei do resto. O tabernáculo, querido, era a resposta contra cada ataque. Cada cavaleiro atacava uma direção e em cada direção havia uma resposta estabelecida por Deus no tabernáculo. É interessante que contra o cavalo branco, que significa engano, a resposta era o altar de bronze, mas o lavatório. O altar representa a cruz. O lavatório representa a palavra. A falsa doutrina é vencida por Cristo crucificado e a palavra revelada. Querido, não é qualquer palavra. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Não é qualquer palavra, é a palavra revelada. A palavra que Pedro, quando ele teve a revelação, que o Pai revelou: tu és o Cristo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Porquanto eu te digo que tu não se chamará mais Simão, mas Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Contra o cavalo, querido, vermelho, a resposta de Deus era o incenso. O altar de incenso representa a oração e intercessão. Quando o inferno, escute bem isso, quando o inferno se levantar e tentar trazer guerra, ore. Porque a única maneira que ele de cessar a guerra é a oração. A oração é a nossa arma contra todo o ataque do inferno, contra toda guerra, contra toda contenda. Ore. Contra o cavalo preto, que significa falta, a resposta era menorá. E a menorá representa o Espírito Santo. Também a menorá representa a igreja local. A menorá representa a luz divina. A provisão está ligada à presença, querido, isso é maravilhoso. Contra o cavalo pálido ou o cavalo amarelo, que é meio enverdeado, que significa morte e doença, a resposta é a mesa dos pães. A mesa dos pães aponta para a comunhão. A mesa dos pães representa a Santa Ceia, vida de Cristo. A vida, querido, vence a morte, aleluia.